Graça e paz a todos, amém? Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que você entenda que é um cristão, um filho de Deus, saiu da condição de criatura e agora experimenta o relacionamento com Deus através da filiação, amém? Você é filho, você era criatura, mas agora você é filho. Havia uma relação de criatura e criador. Agora, Deus aumentou o nível, através de Jesus Cristo. Você é filho, você é filha, amém? Irmãos, nós estamos há 29 dias de acontecer aqui na igreja a eleição dos oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Pastores, presbíteros e diáconos. No caso, não é o pastor, mas nesse caso para a eleição do dia 13, mas dos presbíteros e diáconos. Daqui 29 dias, que vai dar no dia 13 de outubro, no segundo domingo do mês de outubro, nós estaremos aqui no culto pela manhã, abrindo a nossa Assembleia Extraordinária para a eleição dos oficiais, presbíteros e diáconos. Presbíteros, presbíteras ou diáconos e diaconisas, porque também inclui as mulheres. Sendo assim, até lá, nós temos alguns avisos importantes. Vamos lá. Começando por hoje, exatamente, dá 29 dias até lá. Até o dia 29, que é o último domingo desse mês, nós teremos esse período de 15 dias, praticamente, 15 dias, 14 dias, para tempo de indicação, certo? A igreja pode indicar, os membros professos têm esse direito, esse dever, né, essa responsabilidade de indicar. Inclusive, você que é membro professo, você pode se indicar, desde que você se enquadre nas exigências aqui constitucionais sobre a figura, o papel do presbítero e do diácono. Correto, irmãos? Eu vou estar lendo uma carta informativa aqui, para nós entendermos isso melhor. Mas então, vamos lá. Até o dia 29, o último domingo desse mês, nós teremos esse período de indicação. Então nós temos hoje, temos essa semana, o final de semana do dia 22 e 29. No dia 29, vai dar 15 dias certinho até o dia 13, vai bater em cima do dia 13, dia da nossa eleição. Quando eu vou pregar, no dia 29 aqui, último domingo do mês, o edital, informando sobre a Assembleia Extraordinária. E encerrando também, ao mesmo tempo, as indicações. E depois disso, nós teremos alguns momentos importantes com esses candidatos, esses indicados que aceitaram a se candidatar. Porque tem isso também, você pode indicar alguém, a pessoa não querer, certo? Aceitando, ela entra já num processo de conversa com o pastor Guto, com o conselho. Nós teremos um momento específico, eu só não estou sabendo a data. Qual é a data que nós... Enfim, vai ter um sábado à tarde, que nós estaremos aqui na igreja, conversando aqui no templo, com os presbíteros, ou os diáconos aqui no templo, ou os presbíteros ali no auditório, onde nós estaremos, eu, pastor Juba, ministrando sobre a figura, o papel, tanto bíblico como constitucional, sobre o papel do presbítero e dos presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas. Nós teremos esse momento, junto com os outros presbíteros que irão candidatar novamente, e com os demais que estão querendo se candidatar também, tanto diáconos como diaconisas e presbíteros e presbíteras. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós teremos uma conversa particular, sim, para aqueles que estão iniciando agora, estão querendo indicados, isso é uma conversa particular comigo. Outra é aceitando, passando pelo crivo, sendo aceito, sendo aprovado, aí esse momento comigo, o pastor Juba, aqui na igreja, certo? Nós vamos estar passando essa data para vocês. Sendo assim, ainda dentro desse tema, eu quero ler uma carta informativa. À medida que nós formos lendo, eu vou fundamentá-lo na nossa Constituição. A nossa Constituição, ela prevê, ela possibilita, né, ela tem os artigos, os incisos e os parágrafos que dão ordem para esse tipo de eleição. Ela caminha isso, ela dá um roteiro aí para que isso aconteça. Vamos lá. Comunicado importante, informativo,
de eleição de oficiais, presbíteros e diáconos da primeira IPI de Marília. Amados irmãos, irmãs em Cristo, com a proximidade da eleição de novos oficiais para a nossa igreja local, é importante lembrarmos da responsabilidade que nos foi conferida como membros professos da primeira Igreja Presbiteriana Independente, ou melhor, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e da primeira IPI de Marília, conforme descrito na Constituição da IPIB, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Primeiro ponto, a prerrogativa e a responsabilidade da igreja local. Presta atenção, a igreja local, e somente a igreja local, aqui, tem essa prerrogativa, essa responsabilidade e o dever, sim, de proporcionar esse tipo de eleição para os oficiais. Vamos lá. Conforme o artigo 13 da nossa Constituição, e inciso 1, diz assim: a Assembleia da Igreja será constituída pelos seus membros professos, em plena comunhão, e pelo pastor titular designado pelo presbitério, reunir-se-á a fim de exercer os seus direitos, a saber, eu não preciso colocar todos, vou colocar apenas o primeiro inciso, e importante, que tem a ver com a eleição, eleger oficiais, certo, irmãos? Tem outros direitos aqui, mas não tem nada a ver com a eleição. Então a igreja local, ela tem essa responsabilidade, é ela que faz isso, é essa igreja aqui, essa instituição, é essa instância que faz isso, certo? Só que essa igreja local, existe membros nela, membros professos, e eles que têm o direito de fazer isso. Vamos lá. É uma prerrogativa exclusiva da igreja local, escolher presbíteros e diáconos, garantindo que todos os membros tenham a oportunidade de participar desse processo que fortalece nossa vida comunitária. Direitos e deveres dos membros professos. Vamos lá, da igreja local, e a igreja local, ela é formada por membros professos. Então, quais são os deveres dos membros professos? Como membros professos da igreja, aqueles que estão em plena comunhão, têm o direito de votar e ser votados conforme o artigo 18, inciso 3. O que está dizendo no artigo 18, inciso 3? O seguinte: são direito dos membros, inciso 3, votar e ser votado, observado o disposto nos artigos 28 e 23, bem como o disposto da lei complementar. Os artigos 28 e 23 dizem assim: presbíteros são os representantes imediatos dos fiéis, eleitos pela Assembleia, dentre os seus membros, podendo a escolha recair sobre homens ou mulheres que, juntamente com os pastores, assumem a superintendência dos interesses espirituais da igreja a que pertencem, exercem o seu governo e disciplina, zelando pelo interesse de toda a comunidade eclesiástica. Artigo 33 agora. Diáconos são oficiais eleitos pela Assembleia, podendo a escolha recair sobre homens e mulheres, consistindo o seu ministério especialmente na manutenção da ordem e reverência no templo e suas dependências, na visitação a enfermos e abandonados, na assistência a órfãos, viúvas, idosos e necessitados, no estabelecimento de programas sociais mediante aprovação do conselho, no desempenho de outras funções administrativas atribuídas pelo conselho. Dentro ainda desses direitos e deveres dos membros professos, e aí que está a grande questão, a igreja local tem essa responsabilidade, mas se os membros não vêm para acontecer isso, não acontece. A igreja tem o direito, mas os membros não aparecem, por isso não pode acontecer a eleição de presbíteros e diáconos. Por isso que é uma responsabilidade minha e sua, é um dever e um direito, amém, irmãos? Eu falei hoje de manhã na igreja, que estava mais cheia, mas preciso dizer à noite também, porque tem vocês aqui, e é uma responsabilidade de todos vocês. Nós teremos a votação pela manhã, às 10h30 da manhã, nós iniciaremos aqui a nossa Assembleia Extraordinária para a votação dos oficiais, e nós vamos encerrar ao meio-dia, porque não vai ter mais ninguém aqui, vamos encerrar para retomar às 19 horas do mesmo dia, do dia 13 de outubro, começando às 19 horas, encerrando de fato às 20h30 por aí, a hora que terminar o culto, aí assim serão apurados os votos, certo, irmão? Nesse período do culto, você, claro, chegando aqui, você já pode anotar ali
e fazer a sua votação, para nós encerrarmos às 20h30, se Deus quiser. Aí depois nós teremos, não no culto diretamente, mas teremos nas redes sociais os resultados da apuração, certo? Vamos lá, irmãos. Esse é um direito que vem acompanhado da responsabilidade de escolher pessoas que estejam aptas e comprometidas com os princípios bíblicos e os propósitos da igreja. Então tem uma exigência bíblica e tem uma exigência da instituição da igreja, sobre o cargo de presbítero e diácono. Olha só. Cabe ressaltar, dentro desse ponto ainda, sobre os membros, responsabilidade deles também de votar e serem votados, cabe ressaltar que os direitos podem ser suspensos em casos de disciplina ou abandono das atividades eclesiásticas por mais de um ano, conforme o disposto nos artigos 18, parágrafo 1 e artigo 22, inciso 5. Meus irmãos, vamos supor que eu estou falando aqui, e você que está ouvindo essa notícia sobre a nossa eleição daqui a um mês, e você, por uma situação ou outra, apareceu que depois de um ano e meio. E você está no hall do membro, no hall dos membros ainda. Aliás, pela Constituição, em um ano que não tem, a gente podia tirar você do hall. E está cheio de gente que vem na igreja pedindo, depois de 10 anos, olha, eu sou membro da igreja. Não é mais não. Aí a pessoa chega aqui e a gente fala, tem que fazer tudo de novo. Vai fazer sala de novos membros, tem que repassar tudo. E em um ano a gente já pode excluir a pessoa. De repente o cara chega aqui e quer, e aí como é que faz? Não dá. E aí ele já perde o direito de participar, de votar e ser votado. Vamos lá. O artigo 18, parágrafo 1, diz assim, os direitos mencionados no inciso 3, 1, 2 e 3, podem ser suspensos, primeiro, por sentença disciplinar, por medida administrativa, quando o conselho chegar à conclusão que um membro, embora moralmente inculpável, não conserva mais a fé professada, ou que se enquadre no artigo 22, inciso 5º. Qual é o artigo 22, inciso 5º? Está aqui, A demissão do rol de membros professos dá-se por, também, vários motivos, mas o quinto principal é esse: abandono das atividades eclesiásticas por mais de um ano. Então, esses não se enquadram para votarem e ser votados. Vamos em frente, irmãos. Agora, as exigências e responsabilidades dos oficiais. Você que quer se candidatar para presbítero ou presbítera, diácono, diaconisa, preste atenção. O que a Constituição da nossa igreja diz sobre isso? A escolha dos presbíteros e diáconos devem seguir critérios rígidos, tanto no que diz respeito à sua conduta, quanto à sua vivência eclesiástica, conforme os artigos 29 e 32, certo? Nós vamos ler isso aqui depois, 29 e 32. Presbíteros são responsáveis por zelar pela vida espiritual da igreja, auxiliando o pastor na supervisão e disciplina da comunidade. Para ser eleito, o candidato deve ser irrepreensível, sadio na fé, prudente, com uma conduta que seja exemplo para os fiéis, conforme o artigo 29. O presbítero precisa ter, no mínimo, 3 anos de vivência da IPI do Brasil. 3 anos. Você precisa ser mesmo professo, 3 anos da IPI do Brasil. E 2 da igreja local. Ah, pastor, eu tenho 3 aqui, mas só um aqui, porque ele, de repente, se tornou membro na 3ª IPI, ficou 2 anos lá, e no 3º ano veio para cá, e só passou 1 ano aqui. Ele já tem 3 anos, mas ele não tem 2 anos nessa igreja local. Então, já não pode participar, certo? Se candidatar. Ele já não pode. Vamos lá. O presbítero, bom, já falei isso. Os diáconos. Seu ministério envolve assistência social, visitação aos necessitados, a manutenção da ordem e reverência no templo. Os diáconos também devem possuir conduta irrepreensível, piedosa, conforme o artigo 32. E ter pelo menos 3 anos de experiência na IPI do Brasil, com 2 anos consecutivos na igreja local. Vamos lá, irmãos. O que diz no artigo 29 sobre os presbíteros?
O presbítero será eleito em escrutínio secreto, artigo 13, inciso 1, conforme disposto na lei complementar. O presbítero será ordenado por deliberação do conselho após manifestar sua intenção de aceitar o cargo e, no caso de recondução, será investido independentemente de ordenação. O artigo 30 diz sobre o que compete ao presbítero. Presta atenção. Se você deseja isso, presbiterato, saiba que você tem uma responsabilidade, compete para você. Isso é função. Os presbíteros são, os diáconos são, os presbíteros e diáconos, eles têm função e eles têm condição para serem isso. São, função e condição. Olha só que interessante isso. Compete ao presbítero diligenciar por levar ao conhecimento do conselho os males que não puder corrigir. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os novos convertidos, consolar os aflitos e velar pelos fiéis, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças, aflições, bem como de outros que possam carecer de sua especial atenção, distribuir os elementos da ceia, impetrar a bênção conforme disposto no diretório para cultos a Deus, participar da ordenação de oficiais, representar o conselho junto ao presbitério, representar junto ao sínodo, o presbitério junto ao sínodo e a Assembleia Geral. Olha que interessante. E olha só a condição, isso aqui é a função, mas olha só a condição para se tornar um presbítero. Presta atenção. São condições indispensáveis para um membro ser eleito presbítero. Primeiro, ser irrepreensível, sadio na fé, prudente, discreto, servindo de exemplos aos fiéis, em sua conduta e santidade de vida, com testemunho de toda a comunidade. Ser capaz de exercer absolutamente qualquer ato da vida civil. Neste caso, ele precisa ser maior de idade, ter responsabilidade civil. Nós não vamos eleger um membro adolescente, jovem, que não tenha pelo menos 18 anos. Experiência também. Acontece isso? Acontece, irmãos, em igrejas rurais, acontece. Em algumas igrejas no interior acontece, não tem gente suficiente, eles botam um jovem lá. Só que, por isso que tem que ter sabedoria e discernimento para que isso aconteça. Vamos lá. O que mais? Ter no mínimo 3 anos de vivência eclesiástica como membro da IPI do Brasil, dos quais 2 consecutivos na igreja local. Enfim, esse é o artigo que nós lemos sobre os presbíteros. No caso aqui dos diáconos, diz assim, 32, são condições indispensáveis para o membro ser eleito diácono: ser irrepreensível, piedoso, prudente e discreto, servindo de exemplo aos fiéis em sua conduta e santidade de vida, com bom conceito de toda a comunidade, de reconhecida piedade e estima. Ser capaz de exercer absolutamente qualquer ato da vida civil, ter no mínimo 3 anos de vivência eclesiástica como membro da igreja da IPI do Brasil, dos quais 2 consecutivos na igreja local. O mandato do diácono será de 3 anos, podendo ser reconduzido. Sendo assim, irmãos, quero dar sequência e terminar a essa carta informativa sobre a eleição dos oficiais. Procedimento da eleição. A eleição dos oficiais será realizada por escrutínio secreto durante a Assembleia da Igreja, conforme o artigo 28 e o artigo 33. Somente os membros professos, somente os membros. Ah, pastor, eu não sou membro professo ainda, e quero participar. Você pode participar vendo, para saber como que se dá esse evento. Porque é importante, do mesmo jeito que quando eu falo aqui, que anualmente nós precisamos prestar contas financeiras aqui, administrativas da igreja, e eu falo para os pessoas que frequentam, que não são membros, participem para você ver a transparência e o caráter da nossa igreja. Então participe. Somente os membros professos em plena comunhão terão direito de votar. Os candidatos eleitos serão posteriormente ordenados pelo conselho, que tem a responsabilidade de garantir que os eleitos preenchem os requisitos necessários, conforme os artigos 27, parágrafo 1, 32, parágrafo 2. O que diz o artigo 27, parágrafo 1? Parágrafo 1. Diz assim, ó, olha que interessante.
a pregação, o ensino, o governo, a disciplina, a administração dos sacramentos na igreja são exercidas pelos ministros, presbíteros docentes, que são os pastores, eu e pastor Juba, os presbíteros regentes, que são os nossos presbíteros, e a beneficência, a caridade, aqui a filantropia pelos diáconos, todos designados oficiais da igreja. Parágrafo 1º, os diáconos e os presbíteros são oficiais eleitos pela Assembleia da Igreja e são ordenados e investidos nas suas funções por decisão do conselho, olha só aqui, muito importante, por decisão do conselho, que poderá recusar-se a fazê-lo se tiver sérias restrições quanto às exigências explicitadas nos artigos 29 e 32 que nós acabamos de ler. Sendo assim, termino com a função e a condição dos oficiais. Os ofícios de presbítero e diáconos são perpétuos. Presta atenção. Os ofícios de presbíteros e diáconos são perpétuos. Presbítero uma vez, presbítero para sempre. Diácono uma vez, diácono para sempre. Não obstante, a sua vigência é temporal. Porque ele pode ser reeleito ou não. Ele pode querer permanecer ou não. Ser reconduzido ou não. Vamos lá. Os ofícios de presbítero e diácono são perpétuos, mas as funções exercidas por esses oficiais são temporárias, com mandatos de 3 anos, podendo ser renovados, artigo 31 e 32, como nós lemos. Ao fim do mandato, os presbíteros e diáconos que não forem reconduzidos, permanecem em disponibilidade ativa, podendo ainda exercer determinadas funções em nossa comunidade. Por exemplo, quando eu e o pastor Juba subimos aqui para fazer a ceia, o que nós fazemos? Queremos convidar os nossos presbíteros presentes para estar aqui, e os nossos presbíteros são aqueles que não estão na ativa, como os que foram eleitos nessa vigência, mas que estão disponíveis também para ministrar a ceia, porque eles podem fazer isso, mesmo em disponibilidade ativa. Os irmãos estão entendendo o que estou dizendo? Sim? Isso é muito importante. E sendo assim, irmãos, participar ativamente desse processo é uma expressão de nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja. Oremos para que Deus conduza este momento de eleição e nos oriente na escolha dos líderes que melhor servirão ao seu propósito em nossa comunidade. Olha aqui, terminei. Você não tem obrigação e a pressa de ir já no final do culto, porque vai ter lá um papelzinho que você vai colocar o seu nome, quem está indicando, sou eu. Eu sou o indicador, e você vai escrever o indicado. Você não precisa ter pressa de ir lá fazer isso hoje. Ore por essa pessoa. Coloque ela diante de Deus. Fala, Deus, eu quero ser assertivo, eu quero ser proposital. Porque essas pessoas, se elas aceitarem, elas vão passar pelo crivo pelos quais eu falei aqui. Vai conversar com o conselho, vai conversar com nós pastores. Por quê? A gente tem que tomar cuidado, sim. E é um tempo de vocês orarem pelos presbíteros que já estão na vigência. Orar por eles. Alguns outros presbíteros podem não querer continuar, o que pode acontecer, não é verdade? Então, irmãos, é um momento delicado e que Deus quer usar a igreja de forma visível para dar essa direção para os líderes dessa igreja, amém? Sendo assim, também abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós leremos um texto que tem tudo a ver com aquilo que foi falado. Ali mostra a relação de virtudes dos presbíteros e diáconos, dos quais essa Constituição usa como base bíblica e espiritual para dar direção para essa igreja e ver. Porque é o seguinte, irmãos, olha só, você olha para o irmão, pensei no fulano de tal, agora, vamos lá, pensa nesse fulano de tal pelado. E você precisa vestir uma roupa nele. Você não pode deixar ele nu. Você precisa vestir ele. Agora, nós vamos mostrar aqui o esquadrão celestial. Não tem o esquadrão da moda? Nós vamos mostrar aqui o esquadrão da moda celestial. E aí você vai ter que vestir esse personagem. E ver se existe essa vestimenta nesse cara. E serve para ele isso. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 3.
1 Timóteo capítulo 3. A partir do verso 1 até o 13, diz assim a palavra do nosso Deus: fiel é a palavra, se alguém aspira, almeja ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, a vergonha e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Amém, irmãos? Aqui, olha o texto maravilhoso. Ah, pastor, não sabia que tinha esse texto na Bíblia. Tem sim. Eu não li aqui a nossa Constituição. A Constituição que copiou o que está escrito aqui. Então, se você quer saber um pouco mais, gente, pegue, estude isso. Aqui está as vestimentas, as peças da roupa. Quando você olha para o fulano, quando você olha para o texto, você consegue pensar no fulano? Para diácono? Para presbítero? É isso. Deus, eu vou dar uma dica aqui como pastor. Pastor Messias sempre diz assim: ore a palavra de Deus, porque quando você ora a palavra, Deus não tem como sair, porque quando você ora o que Deus já falou, ele fala assim: poxa vida, fui eu que disse isso, e ele está orando isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Se você pegar esse texto, e começar a orar, pelo fulano de tal, pela fulana de tal, que você está imaginando no seu coração, e pega esse texto e coloca a mão em cima assim, não, isso aqui não é magia não, meus irmãos, é fé, intrepidez e segurança para você. Ore, Deus, me faça sentir paz sobre essa pessoa. Se essa pessoa não está completa, complete essa pessoa e dê a chance dela exercer de forma integral isso, temente a Deus, e que ela se enquadre nisso, Deus. Faça isso, é uma forma de nós espiritualmente, como igreja, provarmos isso tudo, para nós não sermos enganados, amém, irmãos? Está aqui a lista da ficha limpa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está aqui a lista da ficha limpa. Diferente das quais aí não passam, né? A ficha limpa aí no mundo não passa. Eles aprovam, mas ninguém passa no crivo. Porque está todo mundo preso. Todo mundo preso. Aí não dá. Aqui, quem fala é Deus. E quem vai julgar é Deus. E quem aprova isso aqui é Deus. Mas a igreja pode errar. A igreja pode errar. Mas vamos ao que interessa. Aproveitando o ensejo desse tema, que nós vamos trabalhar nesse mês todo aí, né, até o dia da eleição, nós vamos estar falando isso para vocês. Eu quero trazer algumas observações desse texto, a respeito do caráter do presbítero, do caráter do diácono, e da importância de uma liderança piedosa na igreja. Caráter do presbítero, caráter do diácono, e uma liderança piedosa para a igreja.
se você se enquadra nisso, você tem a chance de fazer parte de uma liderança piedosa para essa igreja. Amém? Vamos ao texto. Ao texto não, vamos ao que interessa aqui. Primeiro ponto é sobre o caráter do presbítero. Olha que interessante. Na introdução, o tema que nós podemos dar para essa pregação é as responsabilidades e qualidades obrigatórias de presbíteros e diáconos. Está aqui. São responsabilidades e qualidades obrigatórias de presbíteros e diáconos. 1 Timóteo 3 nos apresenta um esboço claro das qualificações de líderes na igreja local. Paulo aqui escreve a Timóteo. Quem é Timóteo, meu Deus do céu? É um jovem, sendo discipulado por Paulo, não para ser um presbítero regente, mas docente, para ser um pastor daquela igreja. Timos honra, Tel Deus, aquele que honra a Deus. Quem deve ser os presbíteros e as presbíteras? Os diáconos e as diaconesas, homens e mulheres de Deus, que honram a Deus. Amém, irmãos? Está aqui. O Espírito Santo inspira Paulo para falar isso para Timóteo. Timóteo, você que nasceu para honrar a Deus, pregue para os anciãos da sua igreja, as anciãs, para as mulheres, prega com ousadia e diga para eles, olha, precisa ser assim, precisa ser assim. Quando ele escreve aqui, ele fornece critérios específicos para presbíteros ou bispos, e diáconos. Essas qualificações não são apenas habilidades, mas evidências de caráter piedoso. Uma coisa é característica, outra coisa é qualidade. Nem sempre uma característica boa tem qualidade boa. A característica de um carro vermelho, por exemplo, ser vermelho é uma característica. Mas será que a pintura, a qualidade é boa? É sobre isso que eu estou falando. Nossa, o pneu é bom. Olha que ele disse, pneu, ele é largo, mas a qualidade é ruim. Ele apresenta ter um caráter, mas a qualidade não é muito boa. Pode falhar no meio do caminho. Presta atenção. Maturidade espiritual. Nós vamos explorar esses 3 pontos, e eu quero dizer assim, primeiro, sobre o caráter do presbítero. Paulo começa destacando que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Se você almeja isso, se você está aqui, almeja isso, a Bíblia fala que você almeja uma obra excelente. Não é uma obra medíocre. E aí que nós temos que ver, escolher homens e mulheres que estão acima da mediocridade. Que vão se comprometer, que vão abraçar, vão vestir a camisa, vão se envolver, vão servir vocês, vão abençoar vocês. A responsabilidade do presbítero exige um caráter irrepreensível. As qualificações incluem ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não ser dado ao vinho, violento, cobiçoso, ganancioso. Destacando um aqui entre essas virtudes, o irrepreensível. Essa palavra significa sem culpa, ou seja, alguém que não é passivo de repreensão. Como Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do... Hoje, eu sempre falo isso, hoje, se a gente só se desviar do mal, está bom demais. O duro é possível se desviar do mal não sendo íntegro, reto e temente a Deus? Parece que uma coisa é resultado de outra. A palavra que ele usa para integridade no texto de Jó é a mesma palavra que é usada para Abraão, quando Deus fala com Abraão, Abraão, não é Abraão ainda não, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, um presbítero, nesse caso, não é a busca pela perfeição, mas saber se ele anda com Deus. Deus fala para vocês, presbíteros, candidatos a presbíteros, anda na minha presença e sejam perfeitos. Essa é a exigência. Anda na minha presença, que eu vou transformar você. Hoje de manhã eu falei o seguinte, quando você vê um casal que acabou de namorar, noivo,
São noivos frescos ainda, né? Casalzinho. Você vai ver com o tempo, um vai pegando o tique do outro, não é verdade? Fala igual, ora igual, né? Enfim. Imagina você andando na presença de Deus. Você acha que Deus vai pegar o seu tique? Não vai mesmo. Não vai. Por isso que fala, anda na minha presença, Abraão, que é você que será transformado. Será você. Então a perfeição ali não é a ausência de pecado. É alguém que está disponível sempre na presença de Deus. Se você está sempre disponível na presença de Deus, é aquilo que eu já falei aqui. Não é o melhor celular do mundo. Não é um iPhone 17, 14, 25, não é. Não é. Mas é um Motorola disponível, que está aqui, que me supre as minhas necessidades. Está aqui, perfeito, eu tenho um celular, porque está na minha presença, está diante de mim. O duro é você chegar no escritório, não tem uma caneta num lugarzinho para escrever, nem uma Bic. E eu já falei aqui, você pode não ser uma Mont Blanc, mas pode ser uma Bic disponível, amém? Os irmãos da Bic, levanta a mão. Todos nós somos Bic aqui. Aí eu falei isso de na igreja, falei aqui um tempo atrás agora, recente. A Thaís falou assim, amor, você pensa muito pequeno. Ela falou assim para mim, você tem que pensar, por que você não pode ser uma Mont Blanc disponível para Deus? Pô, é verdade. O duro é saber se dá para chegar no nível, né? Então seja ou uma Bic ou uma Mont Blanc disponível para Deus, amém? Ande no bolso de Deus e Deus vai te usar todas as vezes para assinar contratos abençoados da sua vida, para assinar, sei lá, anotar mais uma pessoa salva pela graça de Deus. É isso. Enfim. Então, essa exigência, essa virtude sobre o presbítero, é que o líder deve ser uma pessoa com um testemunho público de integridade, deve ser inteiro, completo. Marido de uma só mulher, fidelidade conjugal é crucial, simbolizando a pureza moral. Eu até falei hoje de manhã que, se nós interpretássemos a Bíblia aqui, na visão do Antigo Testamento, que nós poderíamos achar alguma brecha para aceitarmos a poligamia, rapaz, nós seríamos a maior igreja de Marília. Você pode ter 2 mulheres, aliás, pode até ter 3, não tem problema não, vai penar, mas pode ter. E aí? Né? Jesus precisa de mais uma esposa para ter trabalho? Já tem uma, que é nossa, a igreja. Por essa ele morreu e se entregou, e ele não volta atrás. Sou eu e você, lavados pelo sangue de Jesus. Ele não volta atrás, ele irá conosco até o fim. Ele só está esperando você e eu se preparando para o grande dia do casamento. Por isso que tem que ter a roupa certa, irrepreensibilidade, todas as virtudes. Não adianta pegar pelado, não adianta dar nu, você não está com a roupa certa para casar, miserável. É isso, precisa estar completo, se completando, anda na minha presença e ser perfeito. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? É isso. A gente está pregando sobre a figura do presbítero diácono, mas isso nos alcança, amém? Isso nos alcança. E outra, né? Apto para ensinar. Ele deve ser capaz de instruir uma congregação com precisão e graça. Olhem tudo isso, meus irmãos, para você escolher essas pessoas. Uma ilustração sobre esse ponto do caráter do presbítero. Imagine um capitão de um navio. Ele precisa ter uma visão clara do destino e habilidades para conduzir uma tripulação com segurança. Do mesmo jeito, um presbítero é como esse capitão, cuidando da igreja, com diligência e sabedoria, sempre atento à palavra de Deus como sua bússola. É isso, um homem que tem a palavra de Deus sempre, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem dos que vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Está em Timóteo, uma geração que honra a Deus, homens e mulheres que honram a Deus. Vamos lá? Uma citação teológica de John Stott sobre essa questão. O líder cristão é, acima de tudo, um servo. Seu chamado não é para dominar, mas para pastorear o rebanho com compaixão e firmeza. Uma aplicação prática dentro desse ponto é o seguinte: os presbíteros precisam estar atentos ao seu próprio caráter, como você vive fora do púlpito, como você vive, como a pessoa que você vai indicar
para presbítero ou presbítera, diácono, diaconisa, como essa pessoa vive, como pai, mãe, como funcionária, funcionário. Sua vida reflete o Evangelho? Líderes espirituais devem ser modelos de piedade, sabendo que suas vidas são exemplos para a congregação seguir. Meus irmãos, sobre isso aqui, ore pelos seus líderes, incentive-os a seguir os padrões bíblicos, amém? Faça isso. Segundo ponto, o caráter do diácono. Os diáconos são chamados a servir, e suas qualificações são semelhantes aos dos presbíteros. Eles devem ser respeitáveis, não de língua dobrada, não inclinados ao vinho, não gananciosos. Além disso, deve-se guardar o mistério da fé com uma consciência pura e ser testado antes de serem nomeados. Testado. Ele apresenta essas qualidades, ele precisa ser testado. E o primeiro característica aqui é o seguinte: respeitáveis. O que quer dizer isso? O diácono deve ser alguém de caráter exemplar, digno de respeito. Guardar o mistério da fé, o que é isso? Isso indica a maturidade espiritual e a capacidade de compreender e viver o Evangelho profundamente. Meus irmãos, quem foi o primeiro mártir da igreja em Atos lá? Foi um presbítero? Foi um pastor? Foi quem? Um diácono. Estevão. Morreu apedrejado. Um homem cheio de poder, sabedoria, cheio do Espírito Santo. Presta atenção. Essa deve ser a nossa base, é nivelar por cima mesmo, é excelência, tem a ver em ter Deus dentro dele, ser preenchido pelo Espírito Santo. Tem que ser um homem ou uma mulher habitada pelo Espírito Santo, amém? Porque tem a ver com serviços espirituais, meus irmãos, conduta, caráter, olha só. Testados, devem ser testados, eles precisam ser avaliados antes de serem nomeados, o que implica um período de observação de sua vida. Nós temos aí pouco tempo, talvez, numa próxima eleição, nós fazemos isso pelo menos uns 2 meses antes, ou mais, já pensando e treinar a igreja, daqui 3 meses nós teremos a eleição de presbíteros e diáconos, então nós já estamos anunciando, então você tem tempo para olhar a pessoa, orar por ela. Nós vamos ter, nesses 3 meses, alguns encontros, para você que almeja isso, já preparar a igreja para isso, porque precisa de tempo de testar, não pode ser, em 1 mês é muito pouco, então a gente precisa testar, olhar, porque olha, a igreja que vai confirmar esse chamado, a igreja olha assim, não, ele é capaz sim, nós enxergamos o envolvimento dele aqui, dela, como presbítero, joia, diaconisa, excelente, é isso, nós sabemos disso. Um diácono é como um servo de uma casa real, ele cuida das necessidades práticas, mas faz isso com dignidade, porque serve ao Rei dos Reis. O serviço dos diáconos reflete o serviço de Cristo, que não veio para ser servido, mas para... É isso, tem que ter essa consciência. Agostinho, numa citação teológica sobre isso, ele fala assim: ninguém pode ser um bom líder na igreja se não tiver aprendido antes a servir com humildade. Olha que interessante, ninguém pode ser um bom líder na igreja se não tiver aprendido antes a servir com humildade. A aplicação prática sobre isso é, a função dos diáconos é fundamental no suporte prático à vida da igreja. Seja na administração dos recursos ou no cuidado com os necessitados, eles são chamados a servir com integridade. Se você ocupa esse papel, ou quer ocupar, lembre-se de que seu serviço sempre será para o Senhor. Sirva com alegria e humildade, amém? E terceiro ponto é a importância da liderança piedosa na igreja, que engloba esses 2 ofícios aqui. Paulo faz uma distinção clara entre os presbíteros e os diáconos, mas ambos são necessários para o bom funcionamento da igreja. A igreja precisa de liderança piedosa, que se concentre tanto no ensino da palavra, presbíteros, quanto nas necessidades práticas, diáconos. Quando os líderes seguem essas qualificações, a igreja cresce espiritualmente e vive em harmonia. Uma ilustração é o seguinte: uma igreja pode ser comparada a um corpo humano. Os presbíteros são como o cérebro,
que guia e orienta. Os diáconos são como as mãos, que servem e trabalham. Ambos são essenciais para que o corpo funcione plenamente. Eu lembrei de uma história, e eu falei isso de manhã. Um dia perguntaram para um teólogo famoso, se eu não me engano. Tozer, foi para o Tozer. Foi para o Tozer, exatamente isso. Perguntaram para o Tozer, A.W. Tozer. Qual dos dois era mais importante? A oração ou a leitura da palavra? Aí Tozer falou assim, pergunta para um passarinho, qual asa, a esquerda ou a direita, que é mais importante? Porque já viu o passarinho voar com uma asa só? Você já viu o avião voar com uma asa só? Não tem aerodinâmica. Não funciona. Do mesmo jeito, presbíteros e diáconos são ofícios espirituais, bíblicos espirituais, eles precisam acontecer na igreja, amém? São essenciais, é o que equilibra, ajuda o pastor, nós pastores que estamos aqui na frente, e eles estão aqui, do meu braço direito e meu braço esquerdo, ajudando a igreja indo nesse plano piloto, é isso. Charles Spurgeon fala sobre isso. Os líderes da igreja devem ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres de palavra, homens e mulheres que vivam de acordo com o que pregam. Quando os líderes andam com Deus, andam na minha presença ser perfeito, o rebanho é protegido e cresce. Como igreja, estou terminando, glória a Deus. Somos chamados a honrar nossos líderes e orar por eles. Precisamos apoiar os presbíteros, os diáconos, entendendo que eles estão desempenhando papéis obrigatórios para o bem-estar espiritual e prático da comunidade. Examine a si mesmo. Você está disposto a seguir o exemplo piedoso de seus líderes e talvez sentir-se chamado a servir no futuro? É isso, meus irmãos. Diácono Estevão pregava pra caramba, era ousado, e morreu por isso. Quanto mais os presbíteros e pastores. Concluindo, o padrão bíblico não tem nada a ver com perfil, não obstante pode ser usado, porque perfil é a figura feita com fio, e geralmente se você faz um rosto, vai pegar só o perfil, então não é todo que se vê. Quando você está de perfil, não é assim? Fica de perfil, você vê tudo que existe de mim quando eu estou de perfil? Não. O padrão bíblico não é perfil, mostra tudo que nós precisamos ser. O padrão é bíblico, amém, irmãos? De perfil ele parece ser, mas quando ele vira, não bate com o padrão bíblico. Por isso que a prova real é você pegar essa pessoa, orar e colocar aqui, Deus, essa pessoa apresenta esses sinais, essas virtudes. Eles devem ser exemplos de caráter piedoso, inovadores como líderes e servos que refletem a Cristo. Que podemos, como igreja, considerar a importância desses líderes e orar para que Deus levante homens fiéis e mulheres fiéis para esses ofícios, para a glória do seu nome. Amém, irmãos? É isso, deu tempo, e vou terminar antes do tempo. Olha que bênção. Olha como o tema da eleição de presbíteros rendeu hoje. Amém, irmãos? Deu para entender o que o pastor disse aqui? Então, a nossa igreja, ela está sendo reconstruída, reensinada. Nós vamos caminhar de forma correta, amém, irmãos? Quem anda nas 4 linhas está protegido. Está protegido. Nós queremos isso para a nossa igreja. Nós não queremos ser uma igreja engessada, nós queremos ser uma igreja que está debaixo dos princípios e valores eternos, amém? De Deus, é isso. Então que Deus levante pessoas para indicarem pessoas que têm esse chamado, e que Deus levante pessoas que têm esse chamado, para dizer assim, eu me procuro me apresentar aqui, eu quero isso para a minha vida, e que Deus abençoe você, e se você está apto, se você apresenta os requisitos, as condições, e deseja cumprir as funções, para se tornar um presbítero, uma presbítera, um diácono, uma diaconisa, então, já se coloque diante do Senhor, e peça, Deus, eu estou disponível para ser indicado. Depois do culto de manhã, chegou um rapaz para mim,
aqui na frente. Pastor, uma pessoa já falou para mim, para eu ser. Olha só o que essa pessoa falou. Falou, olha, eu mesmo, pastor, não acho justo eu me indicar. Então eu vou fazer uma prova com Deus. Que alguém nessa igreja me indique. Porque se alguém me indicar, então Deus vai falar e eu vou me colocar à disposição. Fantástico isso, gente. E eu nem falei para eles, não, deixa que eu indique você, não. Porque eu também não vou fazer isso. Falei assim, então tá. Então deixa alguém te indicar. E se você estiver dentro dos requisitos, Deus vai te abençoar e nós vamos inovar a parte da diaconia, nós vamos inovar a parte dos presbíteros, é isso, Deus vai fazer avançar e dinamizar essas áreas, esses ofícios na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar, e que você tenha uma boa semana na presença do Senhor, amém? Que você possa, nessa semana, experimentar sinais, prodígios e maravilhas de Deus, amém? Sim? Que Deus apareça na sua casa, só não assuste com Ele, tá? Mas que Deus apareça na sua casa, amém, irmãos? Eu tenho ouvido testemunho de pessoas que estão orando para Deus aparecer nas suas casas. Algumas pessoas estão experimentando a presença de Deus nas suas casas. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de colocar a casa em ordem. E quem fala isso é Deus, é a palavra de Deus. Então, que você tenha a presença do Senhor, que você leve Jesus para casa, amém? Não deixa ele aqui não. Leve Jesus para casa. Sempre tem alguém na nossa casa que está com febre, que precisa ser levantado para servir novamente. Mesmo que seja a sua sogra. Porque o texto fala da sogra de Pedro. Não é isso? É verdade. Por isso que Pedro negou Jesus. Não estou brincando. Brincadeira. Não é isso não, irmãos. Não é isso, irmão. Não tem nada a ver não. Corta essa parte aí. Brincadeira, meu. Irmãos, olha aqui. Vençam nessa semana, amém? Vitória. Viva pela fé, obedeça, seja obediente, seja um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional. Vença essa semana em nome de Jesus, que Deus fale com você, amém? Pai bendito, recebe a glória deste culto, Pai. As orações, os cânticos, Deus, a ministração, Pai, a explanação, a carta informativa, tudo isso, Pai, que tenha sido feito para a honra e glória do Teu nome. Pai, que a nossa igreja seja uma igreja correta diante do Senhor. Que ela tenha uma boa compreensão diante de Deus e dos homens. Deus, que nós possamos entender, Pai, essas funções no corpo, e que o Senhor levante homens e mulheres de Deus, para exercerem essas funções, esses ofícios, Pai, com o caráter bíblico exposto aqui hoje. Pai, obrigado por esse dia, por esse culto, recebe a glória disso, Pai, e nos leve em paz para nossas casas. Que o povo de Deus receba a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai, esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.